bem alto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que bom, querido, podermos estar reunidos para juntos podermos adorar o nome do Senhor. Quantas pessoas nos visitam nessa noite pela primeira ou segunda vez? Faça assim com a mão, você que está nos visitando. Temos aqui também. Eu quero abençoar você que está nos visitando, que ainda não ganhou esse livro, Uma Nova Vida em Cristo. O pastor vai estar entregando para você, os obreiros. Dá um sinal com a mão, você que não ganhou. Bispo, eu sou da igreja e também não ganhei. Dá um sinal com a mão que eles vão lhe entregar. Vou abençoar. Depois você vai ler na sua casa esse livro, Uma Nova Vida em Cristo, do pastor Rubens Cunha. Tem também aí o Evangelho de Marcos anexado nesse livro. Louvado seja o Senhor. Hoje, domingo, culto da Sagrada Família. E família é projeto de Deus. Família é um projeto de Deus. Antes mesmo de Deus criar a igreja, Ele criou primeiro a família. Antes de Deus criar a igreja, Ele criou primeiro a família. Aí depois veio a igreja. Mas o propósito da família é que a família esteja unida com Deus, amém? Esse é o propósito da igreja. A igreja é se tornar uma família e a família de Deus. Por isso que a gente se chama de irmãos. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmã. Talvez você fale assim: mas você não nasceu da mesma mãe. O seu pai não é o meu pai terreno. Mas a nossa familiaridade, a nossa irmandade não é da terra, é do céu, amém? Onde nós temos um pai chamado Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, onde Ele deu o seu Filho para que por meio de Cristo Jesus nós pudéssemos ser feitos parte da família de Deus. E que bom poder fazer parte da família de Deus. É a melhor família do mundo, é ou não é? É a melhor família que existe, é a família de Deus. Queridos, nós estamos aos domingos em uma campanha. Você lembra o tema da campanha de domingo? A alegria do Senhor é a nossa força. Esse mês de agosto nós estamos trabalhando em cima desse tema. A alegria do Senhor é a nossa força. É uma série de ministrações para ativar a sua fé em relação a esse tema. E hoje eu gostaria de compartilhar algo da parte de Deus ao seu coração, que se encontra, você que trouxe a sua Bíblia, abra por gentileza no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13, o verso 44. Diga assim comigo, diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que você pode? Todas as coisas. E o que você tem que a Bíblia diz que você tem? A Bíblia declara que em Cristo Jesus nós temos todas as sortes de bênçãos, amém? E o que eu sou que a Bíblia diz que eu sou? Todos aqueles que receberam Cristo, a Bíblia diz que deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você entregou sua vida a Jesus, a Bíblia declara: você é um filho, você é uma filha de Deus, amém? Então você precisa declarar a palavra de Deus na sua vida, porque a palavra de Deus tem poder de mudar, de transformar e de trazer vida. Mateus capítulo 13, o verso 44, você que achou, diz: eu amo a Bíblia. Se você não encontrou, diz: eu amo a Bíblia também. Tá. Se você estiver sem a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui na projeção. Mateus 13, o verso 44. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: também o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, o qual um homem o acha e esconde. E movido de quê? Ali diz: e por causa da sua alegria. Aqui diz: e movido de, diga comigo, alegria. Por bem achado, vai
vende tudo quanto tem e compra aquele terreno. Só até aí. Se você puder, feche os teus olhos, curve sua cabeça, repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo, através da tua palavra. Diga: Deus, ministra o meu coração, para que eu possa ouvir a tua voz nessa noite. É o que eu oro, penso, e que seja assim. Você que crê diz amém. Deixa eu perguntar para você: Deus, ele é bom ou ele é ruim? Deus é bom, amém? E você acha que Deus está feliz com você ou que ele está chateado com você? Deus está feliz com você. Você crê nisso? E só o fato de você estar aqui nessa noite, Deus está feliz com você. Deus está feliz com cada um de nós. Agora, qual é o problema? O problema é que muitas vezes a gente tem uma percepção errada de Deus. A gente acha que Deus está triste com a gente. Ou muitas das vezes a gente acha que Deus não nos ama por conta das circunstâncias que nós estamos vivendo. Mas nem mesmo as circunstâncias que nós estamos vivendo vai deixar que Deus esteja triste conosco. Amém? Deus está feliz com você e Ele te ama como Pai amado, Ele te ama como filho e filha querida dEle. Você crê nisso? E nessa série de ministrações, a alegria do Senhor é a nossa força. Isso significa que a alegria de quem? De Deus. A alegria de Deus gera em mim força. Foi isso que Neemias disse. Neemias disse: a alegria de Deus é a nossa força. E quando Neemias diz isso, o povo não estava feliz. O povo estava triste. Porque eles perceberam que estava longe de Deus, longe da presença do Senhor. E a palavra de Deus, ela revela o quão próximo você está de Deus, ou o quão distante você está do Senhor. A palavra de Deus, ela vai nos revelar o quanto que nós estamos próximo, ou quanto que nós estamos distante do Senhor. E a palavra de Deus revelou ao coração de cada um daquelas pessoas que eles estavam longe, que eles estavam distantes de Deus, e eles ficaram tristes. Só que eles estavam ali buscando o Senhor. Só que mesmo buscando a Deus, eles perceberam que estavam longe demais. E eles começaram a chorar, e Neemias disse: não fique triste, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias estava dizendo: Deus está feliz com vocês, porque vocês estão buscando a presença de Deus. E você sabia que toda vez que você busca a presença de Deus, você sabia que toda vez que você vem cultuar a Deus, Deus fica feliz com você? Você sabia disso? Semana passada nós falamos sobre o filho pródigo que voltou para casa. E na casa do pai, mesmo tendo errado, mesmo tendo gastado todo o dinheiro do seu pai, o pai estava feliz com ele. O pai estava feliz com aquele filho que voltou para a casa do pai. O pai estava feliz com aquele filho que reconheceu que na presença do pai era o melhor lugar para se estar. Amém? Por que Deus está feliz com você? Porque você tem reconhecido que não existe outro lugar, que não existe outro lugar melhor de se estar que não seja a presença de Deus. Eu pergunto para você: tem outro lugar melhor de se estar que não seja a presença de Deus? Tem algum outro lugar fora a presença de Deus que seja um lugar bom de se estar? Não tem. O melhor lugar que existe e o melhor lugar que você pode estar é no centro da vontade de Deus. Amém? Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Você está no centro da vontade de Deus? E mesmo que você ainda não esteja no centro da vontade de Deus, mas se você está aqui, você está buscando isso. E só o fato de você estar buscando a presença de Deus, Deus se alegra com você. Amém? Agora eu quero que você entenda algo. Porque muitas das vezes a gente passa desapercebido em relação à alegria. E quando eu estou falando da alegria, eu estou falando de algo que Deus nos dá. Eu não estou falando de uma felicidade passageira. Eu não estou falando da alegria desse mundo.
A alegria desse mundo é uma alegria ilusória, é uma alegria passageira. Você sente alegria devido a alguma coisa que você tem ou conquistou, mas logo logo essa alegria se dissipa, logo logo essa alegria vai embora. E você tem alegria talvez porque está com muito dinheiro na conta, mas logo logo essa alegria vai embora. A vida, ou o mundo que nós vivemos, ele é cheio de alegrias, mas são alegrias passageiras. São alegrias passageiras que não preenchem o nosso coração, que não nos firma, que não nos fortalece. Mas a alegria de Deus não. A alegria nos dá força. A alegria de Deus é diferente. Mesmo diante do problema, da dificuldade, você tem força para não desistir e tem esperança para um futuro melhor. Amém? E nós precisamos entender que Deus é a fonte de alegria. Quem é a fonte de alegria? Deus. Quando Deus nos criou, Ele colocou em nós a alegria dEle. E alegria é algo de Deus, e é algo que Deus quer que você tenha. Salomão vai dizer em Provérbios que uma pessoa alegre, ela formoseia o rosto. Uma pessoa alegre, o rosto dela fica mais bonito. Salomão vai dizer que a alegria é como um remédio para a vida, e cientificamente é comprovado isso. As pessoas que são alegres, elas vivem mais. Você sabia disso? Eu pergunto para você, baseado na sua alegria, você acha que você vai viver muito ou vai viver pouco? Você é uma pessoa feliz? Ô bispo, eu não ando muito feliz, mas Deus quer te dar alegria, amém? Alegria é remédio para o coração, querida. Alegria é remédio para a vida. Pessoas alegres, elas vivem mais, isso é comprovado cientificamente, e a Bíblia já dizia isso, Salomão já dizia isso, amém? E Deus deseja que você seja alegre. Tem gente que pensa que ser crente é ser triste. Tem gente que pensa que vir à igreja é motivo de tristeza. E Jesus, apresentando o reino de Deus, você conhece o reino de Deus? O reino de Deus é a proposta do Evangelho para cada um de nós. O reino de Deus é a mensagem de salvação. O reino de Deus é o que nós apresentamos aqui dia após dia, e é o que a Bíblia do Senhor nos ensina. Religião não salva, querido. Não pensa você que a gente quer que você seja uma pessoa evangélica, ou que faça parte de uma denominação, não. O desejo nosso, o desejo de Deus, é que todos nós possamos viver e experimentar o reino de Deus aqui na terra, amém? E não só aqui na terra, após a morte, poder participar desse reino por toda a eternidade. O desejo de Deus é esse, por isso que a mensagem de João Batista é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, quando veio, Ele veio anunciando a mesma mensagem: se arrependam, porque o reino de Deus está disponível, o reino de Deus está acessível, as portas do reino de Deus estão abertas para você entrar. O reino de Deus está te chamando para você fazer parte desse reino, e isso é maravilhoso. Imagine aí, tem gente que quando o prefeito ganha, fica doidinho para o prefeito chamar para poder fazer parte do governo do prefeito. E é bom quando um prefeito ganha, que você faz parte do governo, é ou não é? Assume uma secretaria, pega um emprego bom, quem é que não gosta? Aí você fica feliz da vida, 4 anos que você vai estar participando do governo, do prefeito, da gestão que ganhou. Tem gente que fica feliz quando o governador ganha, que chama para fazer parte do governo dele. Agora imagine o presidente te chamar, um presidente ganhar e te chamar para você fazer parte do governo dele. Agora imagine Deus, que está nos chamando para fazer parte do governo dele. Você quer fazer parte do governo de Deus? Ele está te chamando. Talvez você fique feliz ou ficou triste porque o prefeito não te chamou, ou talvez ficou feliz porque ele te chamou. Mas o reino mais importante e poderoso é o reino de Deus, e Deus quer que você faça parte desse reino, amém? Do governo dele aqui nessa terra e por toda a eternidade. Agora ouça isso aqui. Jesus vai apresentar o reino de Deus para nós de maneira ilustrativa,
para que possamos entender esse reino. Jesus apresenta para as pessoas e para nós o reino de Deus comparado ao homem. Jesus diz que um homem cavou em uma terra, em um campo, e ele achou um tesouro. Ouça isso aqui. Naquela época atrás, as pessoas faziam assim: quem tinha seu dinheiro não botava no banco, não tinha banco, cavava um buraco e escondia o dinheiro. Só que tinha gente que esquecia onde tinha escondido. Escondeu tão bem escondido. Tinha gente que tinha ouro, aí cavava um buraco lá, saía no meio do mato, na roça lá, cavava um buraco e escondia. Passava-se anos e a pessoa esquecia e não achava mais. E tinha gente que cavava os buracos, isso era normal naquela época, para esconder os bens que eles tinham. Eles cavavam um buraco e escondiam. E tinha gente que escondia e morria, e aí não contava para ninguém. Imagine aí, o marido tinha lá 100 barras de ouro, escondeu e não contou nem para a mulher, cavou um buraco, morreu, e agora? Ninguém vai saber. E aí Jesus vai dizer que um homem, ele cavando, encontrou um tesouro. Só que naquela época a lei era o seguinte: se você encontrar algo em um terreno que não é seu, você não pode pegar, porque é considerado como roubo. Por mais que você achou na roça de alguém, eu achei uma barra de ouro na roça de fulano. De quem é o ouro? É seu ou é do fulano? Você acha uma barra de ouro na roça do pastor Nivaldo, lá no terreno dele, lá na Coínfra. De quem é o ouro? Você que achou ou é do pastor que tem um terreno? Biblicamente é do pastor. Por mais que você achou, mas é dele. Só que Jesus fala que o homem achou o tesouro e ficou o quê? Calado. Aí ele enterrou de novo. Jesus diz que ele movido, você sabe que é uma pessoa se mover por algo, mas ele não se moveu por conta do tesouro, ele se moveu por conta da alegria. Movido de alegria, vendeu tudo que tinha, vendeu todo o seu terreno, vendeu todos os seus bens, vendeu tudo que ele tinha, pegou esse dinheiro e comprou esse terreno. E comprando esse terreno, agora esse tesouro passava a ser dele. Você compreende? Agora ouça isso aqui. Jesus está falando disso, mas ele está falando do reino de Deus. Jesus está dizendo que aquele que tem a revelação, aquele que tem o entendimento do que é o reino de Deus, quem compreende o que é o reino de Deus, essa pessoa, ela vai se mover por tristeza. É isso que Jesus está dizendo? A pessoa que compreende, que entende quão valioso é o reino de Deus, ela vai se mover por obrigação. É isso que Jesus está dizendo? Não. Ele está dizendo que quem entende o que é o reino de Deus, essa pessoa vai se mover de alegria, e ela vai abrir mão de tudo que tem para adquirir aquele tesouro que é o reino de Deus. Quem entende o que é o reino de Deus não vem para a igreja por obrigação. Quem entende o que é o reino de Deus não vem para a igreja triste. Não. Quem entende o que é o reino de Deus faz como o salmista, que diz assim: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem entende o que é o reino de Deus não se move por tristeza, não se move por obrigação. Não, eu sou obrigado a ir para a igreja, porque se eu não for para a igreja, o pessoal vai ficar no meu pé. Se eu não for para a igreja, o povo vai dizer que eu desviei. Não, não é por isso que você tem que vir para a igreja. Não, se eu não for para a igreja, o diabo vai me pegar. Não, você não tem que vir para a igreja com medo do diabo, não, amém? É o diabo que tem que ter medo de você. Diga glória a Deus por isso. Agora, quem entende o que é o reino de Deus, essa pessoa vai vir, na hora que diz assim, vamos para a igreja hoje, o coração dela vai se alegrar, ela vai ser movida de alegria. Quem entende o que é o reino de Deus, não vai ter dificuldade de abrir mão das coisas dessa vida. Por quê? Para ela vai ser satisfatório, para ela vai ser motivo de alegria, abrir mão de tudo que ela conquistou,
de tudo que ela tem para adquirir algo muito mais valioso, que é o reino dos céus, amém? A maior alegria de um cristão é a alegria da salvação. Eu pergunto, você é feliz em saber que você está salvo? Fala, bicho, que alegria de quê, bicho? Eu ficar feliz se tivesse R$1 milhão na minha conta. Mas se você tivesse 1 milhão e não fosse salvo, você ia ficar feliz? Deus me livre. A maior alegria do cristão tem que ser a alegria da salvação. O salmista vai dizer, no Salmo 51, verso 12, ele disse assim, quando ele pecou, o salmista fez uma oração dizendo, Senhor, não retires de mim a alegria da tua salvação. O salmista, ele estava tão feliz em saber que era salvo, mas quando ele pecou, ele disse, Deus, não retires de mim a alegria da tua salvação. O salmista era feliz em saber que era salvo. E nós, como cristãos, precisamos ter essa alegria, querido, porque a alegria da salvação é o que nos move cada dia mais a abrir mão das coisas desse mundo, amém? Não é um fardo, não é um peso dizer não para o pecado, não é um peso servir a Deus, não é um peso abrir mão das coisas em prol do reino de Deus, não, é motivo de alegria. O povo lá fora pode até dizer, moço, o que tem na igreja lá que essa pessoa toda semana tem que ir, vai feliz e volta feliz? Será que está dando dinheiro lá? O que está tendo lá que essa pessoa vai feliz, se arruma, vai alegre? Não, eu tenho que ir para o culto, eu tenho que ir para a igreja, adorar a Deus. O que está acontecendo lá? É porque eles não entendem a alegria da salvação. Eles não entendem o porquê que hoje você não está numa roda de cerveja, bebendo. O que aconteceu? Está doido? Nós estamos aqui bebendo, no churrasco, na maior alegria. Ele foi para a igreja, a alegria dele é de ir para a igreja, a alegria dela é de ir para a igreja. Eles não entendem que nós encontramos algo de maior valor, que é o reino dos céus, amém? Eu pergunto para você, tem algo mais precioso do que o reino de Deus? Tem algo mais importante do que o reino de Deus? Não tem. A coisa mais importante que nós temos é a nossa salvação. E a nossa salvação, o motivo de nós continuarmos firmes com Cristo, o motivo de nós abandonar o pecado e cada dia mais nos entregar a Deus, não pode ser com medo do diabo. Você pode até ter vindo para a igreja em primeiro momento com medo de macumba, com medo do diabo, com medo de coisas que estavam acontecendo na sua vida. Mas você não pode estar agora na presença de Deus por causa do medo. A sua motivação de estar na casa do Senhor não pode ser o medo, mas tem que ser a alegria, porque na presença de Deus há alegria. Há ou não há? Há. E é um dos frutos do Espírito Santo. Gálatas 5:22 vai dizer, porque o fruto é um só. O fruto do Espírito Santo é o amor, é a alegria. O segundo é a alegria, é a paz. Então, a Bíblia vai narrar uma série de coisas. É como uma laranja, ou vou pegar uma tangerina. Você abre uma tangerina, você vê que lá dentro tem vários gomos. Tem ou não tem? Você abre ela, aí você vai tirando os gominhos ali. Assim é o fruto do Espírito. No fruto do Espírito, que é um só, tem amor, é o gomo do amor. Tem um gominho de alegria. É vários gomos que formam um fruto só. E o desejo de Deus é que a gente venha ter esse fruto na nossa vida, amém? O desejo de Deus é que você tenha a alegria de Deus na sua vida. O desejo de Deus é que você seja uma pessoa alegre, porque o Deus que você serve é um Deus alegre. O Deus que você serve é um Deus feliz, um Deus feliz, um Deus alegre. Por que nós temos que ser alegres, bispo? Por que eu tenho que estar alegre? Eu estou passando uma prova, eu estou passando uma luta, eu estou passando uma dificuldade, por que eu tenho que estar alegre? Jesus diz, alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro do céu. Se alegre porque você está salvo. Se alegre porque você já está sabendo do final.
Quem está salvo, como é que vai ser o final dela? Quem está salvo, como é que é o final dessa pessoa? De alegria, de paz. Nós já sabemos como vai ser o nosso final. Ainda que você passe luta, ainda que você passe dificuldade na sua vida, ainda que você passe provações nessa vida, mas a gente já sabe como é que vai ser o final. E o final sempre termina bem. O final sempre é um final de felicidade. A gente já sabe para onde a gente vai. Ou você não sabe para onde você vai? Eu perguntei a uma pessoa um dia desse, falei assim: aí fulano, como é que você está? O senhor falou, estou viva. Ela é cristã, só que eu acho que falou sem maldade, né? Aí falou, estou viva. A única certeza que a gente tem é que está viva, porque depois que morre não tem essa certeza para onde vai. Falei, não é assim não, irmão. Falei, irmão, a Bíblia diz o seguinte, que quando a gente morre, quem morre em Cristo vai morar com Ele por toda a eternidade. Se tem uma certeza que o vivo tem, é a certeza da salvação, aqueles que entregaram a vida a Jesus, amém? Essa certeza que ele tem, alegria em ter a certeza de que quando morrer, vai morar com Cristo por toda a eternidade. Você tem essa certeza? Se você morresse hoje, para onde você iria? E você diz, bispo, eu não tenho certeza da minha salvação. Entrega a sua vida a Jesus. Abre mão de tudo que você tem para ter esse tesouro. Ouça, querido, motivo de você trazer o seu dízimo não pode ser com tristeza. Lá, Paulo vai dizer em Coríntios, Deus ama ao que dá com alegria. Até o motivo de eu ajudar na obra de Deus não pode ser com tristeza, por dó, por necessidade. Tem que ser um motivo de alegria, eu tenho que estar alegre. E puxa, eu não vejo o dia, eu falo, meu Deus, mas está demorando esse mês para poder receber, para dar o dízimo. E eu fico tão feliz, talvez eu acredito que você também fique, no dia que você vai entregar o dízimo. Uma coisa boa, é ou não é? Hoje eu vou levar o meu dízimo, glória a Deus. Quem tem essa alegria, quem é movido por essa alegria, o dízimo não é um peso, o dízimo não é um prejuízo. Primeiro que o dízimo não é meu, é do Senhor, amém? E é motivo de alegria poder devolver aquilo que não é meu, que é do Senhor e que Ele confiou nas minhas mãos. Então tudo que você fizer para Deus, se você tiver o entendimento, se você tiver a revelação do que é o reino de Deus, você nunca vai fazer a obra de Deus com tristeza. Tem gente que diz assim, fazer a obra de Deus, ser pastor, é um peso, hein? Eu digo, não, é uma diversão para a gente, porque é um negócio tão prazeroso fazer a obra de Deus, porque a Bíblia vai dizer em Provérbios, dizendo assim, a bênção do Senhor não acrescenta dores. O que é de Deus, meu irmão, na nossa vida não causa dor, é um privilégio poder estar sendo usado por Deus, é um privilégio ser crente. Tem gente, eu vi um vídeo de um homem, mas é porque ele não tem um entendimento. Ele disse assim, coisa difícil que eu fui fazer na minha vida foi ser crente. Pense numa coisa difícil, esse negócio de ser crente, e não é. A coisa mais fácil do mundo é servir a Deus, é ou não é? Por quê? Quando eu estava lá no mundo, eu era atormentado por Satanás, eu não tinha paz, eu só vivia em briga, eu só vivia em guerra, eu só vivia em confusão, e o pior, estava perdido e condenado por toda a eternidade. Coisa difícil é viver sem Deus, coisa difícil é viver sem paz. Aí do dia que eu entreguei minha vida a Jesus, o diabo nunca mais veio me atormentar, eu nunca mais sofri o que eu sofria na mão de Satanás. Eu comecei agora a ter paz com Deus. Tem coisa melhor do que ter paz com Deus? Não tem, meu irmão. A coisa melhor do mundo. Então tudo que você for fazer para Deus, você tem que ter um entendimento. Vir para a igreja tem que ser motivo de alegria. Abrir mão do que você tem, de tudo que você tem, você tem que se mover por alegria. Aí tem gente que diz, como é que você deixou seu pai? Como é que você deixou sua mãe? Como é que você deixou as coisas que você tinha? Como é que você deixou sua vida para se lançar na obra de Deus? A alegria de encontrar o reino de Deus, faz a gente abrir mão de tudo que a gente tem, para poder servir o Senhor, amém? E é essa alegria que Deus quer que você tenha.
para que você não fique preso nas coisas desse mundo e perca o tesouro mais importante, que é o reino de Deus, que é a sua salvação. Ou eu pergunto, tem algo mais importante do que a sua alma? Tem algo mais valioso do que a sua alma? Não tem. O bem mais precioso que você tem é a sua alma. E se você já está salvo, se alegre com isso, porque Deus está feliz com você. Se mova na alegria do Senhor e entender que Deus tem um plano lindo para a sua vida. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Se mova por alegria. Faça para Deus com alegria. Tem hora que eu vejo as lutas, os problemas, aí eu dá vontade de chorar. Aí eu paro para analisar, falo, não, isso aqui, Deus vai mudar essa situação. E quando o problema passa, aí eu fico rindo. Falei, oh meu Deus, eu estava pensando em desistir, estava pensando isso. Teve uma época que a gente foi fazer uma reforma aqui na igreja, e aí os banheiros, eu não sei se vocês lembram como é que era, apertadinho, que entrava ali pelo lado. E aí eu falei com alguém, eu não lembro detalhadamente, mas eu falei, olha, a gente vai trocar os vasos da igreja e tal. E a pessoa disse assim, você sabe quanto é que está um vaso? Um vaso sanitário custa R$670. Aí eu desanimei, falei, meu Deus, se um vaso é 2 que tem que trocar e a reforma não vai dar. E eu fiquei uns 2 dias desanimado. Só que depois Deus ministrou no meu coração que eu não olhasse para o preço, que eu não olhasse para o valor. Então a gente fez a reforma da igreja, trocamos os vasos, botamos nos vasos 2 vezes o valor a mais do que a pessoa tinha falado, e a reforma foi um valor bem alto, e graças a Deus, Deus honrou que não faltou, amém? Ou seja, se eu fosse parar por causa daquele probleminha de valor ou de preço, a gente não tinha conseguido fazer a reforma dos banheiros da igreja. Só que isso na vida da gente não é diferente. Se você for ficar triste por causa de um problema que você está passando, por conta de uma situação que você está vivendo, talvez você não vai desfrutar do que Deus tem para você lá na frente. Então Deus está dizendo para você, não fica triste não, meu filho. Não fica triste não, minha filha. Porque Ele tem o melhor para você. Amém? Deus está dizendo para você, filho, filha, se alegre. Não fica triste não. Porque o reino dEle vai fazer com que as coisas aconteçam na sua vida. Amém? Eu quero orar por você. Fique de pé. Aquele homem, ele encontrou um tesouro chamado Reino dos Céus. Vendeu tudo que tinha, movido de alegria. Eu pergunto, você está servindo a Deus com alegria? Ou é com tristeza? Deus não quer que você sirva a Ele com tristeza. Você está vindo para a igreja por obrigação, por conta de um dogma religioso? Deus não quer que você venha por obrigação. Deus quer que você venha com alegria para a presença dEle. Amém? Feche os teus olhos neste momento. Peça a Deus neste momento que venha revelar ao seu coração a grandeza que é o reino dEle. Quando você tem um entendimento da grandeza que é o reino de Deus, quando você tem um entendimento do valor, de quão precioso é o reino de Deus, meu irmão, as coisas desse mundo vai perder valor. Aquele homem vendeu tudo que tinha, abriu mão de tudo que ele tinha, em prol do reino de Deus. Ele abriu mão de tudo, e ele saiu com alegria, ele não vendeu triste não. Ele não abriu mão das coisas dele triste não, ele abriu mão das coisas com alegria. Não abra mão das coisas que você tem nessa vida para servir a Deus com tristeza não. Deus não quer que você sirva a Ele com tristeza não. Ele quer que você entenda que o pecado só vai te levar à destruição. O pecado, a vida de bebida, de droga, de prostituição, a vida errada, só vai roubar o bem mais precioso que você tem, que é a sua alma. Deus quer que você sirva a Ele com alegria, com felicidade. Esse é o desejo de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria da salvação que tem que nos motivar todo dia, a todo momento, dizer não para o pecado. E dizer não, eu sou de Deus. Não, a minha vida é de Jesus. E dizer não, a partir de hoje é um novo tempo. Esse é o desejo de Deus, que você sirva a Ele com o entendimento da revelação, que o que Ele tem para te dar, e o tesouro que Ele te confiou, está nos confiando, é muito maior
do que o que você tem. Então, com seus olhos fechados, peça a Deus que venha te revelar o reino dele. Diga: Deus, me mostra o quão valioso é o teu reino. Peça a Deus: Deus, eu quero entender o teu reino. Isso, se renda a ele neste momento, com todo o seu coração. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tenho feito o Senhor por nós. Grandes coisas tenho feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tenho feito o Senhor por nós. Grandes coisas tenho feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Grandes coisas tenho feito o Senhor por nós. Grandes coisas tenho feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tenho feito o Senhor por nós. Grandes coisas tenho feito, por isso estamos alegres. Aleluia, com alegria e palmas em nome de Jesus. Nas palmas agora, querido. Vamos adorar o Senhor. Isso, adore a Ele. Você está feliz, você está na presença dEle. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim.
Glória a Deus, aplaude e glorifica o nome do Senhor, amém. Ainda em pé, querido. Esteja feliz, porque o reino de Deus é o bem mais precioso que você tem, amém? É a coisa mais preciosa que nós temos, é o reino de Deus. Queridos, essa semana, terça-feira agora, tem reunião dos homens. Essa terça não vai ter culto.